Bom dia, amada igreja, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na graça e na paz do Senhor Jesus, se cuidando, usando álcool gel, não aglomerando, prontos para tomar a vacina, então tá tranquilo. É muito importante a gente se cuidar, é muito importante a gente seguir o protocolo certinho, porque nós temos que preservar a nossa saúde, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar dele, zelar por ele da melhor maneira possível. Então, eu espero que todos estejam na graça e na paz do Senhor Jesus. Sexta-feira que vem é Sexta-feira Santa. É o dia que celebramos a morte de Jesus. É a data mais importante no nosso calendário cristão. Por quê? Nascer todo mundo nasce, mas morrer e ressuscitar é somente e tão somente Jesus. Somente através dessa morte é que nós temos a salvação, morte e ressurreição, domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus. Somente através desse sacrifício de Cristo e por amor e voluntário é que nós temos a nossa salvação. Então, Sexta-feira Santa é dia de celebrarmos a nossa vida eterna, nossa vida em Cristo, o amor de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, como diz lá em João, também morre por amor a nós. E não foi plano de emergência, não. E agora, o que vamos fazer? O homem pecou, o que vai fazer? Jesus vai lá morrer. Não. Não foi isso. Antes da fundação do mundo, em Pedro diz isso. Antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido escolhido para morrer por você e por mim, por nossos pecados. Então, ele sabia o que esperava. Mesmo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo resolveram que era uma ótima ideia criar o homem com livre-arbítrio, porque a comunhão que eles desfrutavam entre si, o amor que eles tinham um pelo outro era tão bom, tão legal, tão gostoso que eles disseram: vamos repartir com o homem, vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança e vamos viver isso com eles. Mas tem que ser voluntário, porque se for obrigado, de nada vale. Então vamos dar o livre-arbítrio. Mas se der livre-arbítrio, eles vão querer escolher o mal. E Jesus vai ter que ir para a cruz. Até hoje você tem livre-arbítrio, você pode escolher o mal ou o bem. Você pode escolher adorar Satanás ou a Deus. A escolha é sua e ela é livre. Então, pense em como você está vivendo a sua vida. Será que você tem escolhido adorar ao Senhor, ser um servo fiel, ou está fazendo a vontade da carne, satisfazendo o que Satanás diz? Pense nisso. Vamos ler em Mateus 27. Semana passada eu errei na hora que falei o capítulo, mas agora tá certo. É Mateus 27, a partir do verso 32. Diz o seguinte: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para beber. Mas Jesus, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificaram, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram este escrito: acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça, dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam, diziam: salvou os outros
Deus a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E logo um deles correu buscar uma esponja, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam, guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Com tanta prova, com tanto milagres e coisa acontecendo no momento da morte de Jesus, o centurião e aqueles que estavam com ele realmente entenderam que Jesus era Filho de Deus. Mas o ponto que eu quero dizer que a Sexta-feira Santa é o dia D para cada um de nós. É o dia que faz a diferença entre o cristianismo verdadeiro e qualquer outra religião. Nascer, todo mundo nasce. Mas aqui, Jesus voluntariamente foi para a morte. No domingo, ele ressuscita. Morrer também, todo mundo morre. Só que morte, morrido de velhice, de doença, Jesus, ele morre por amor a você, por amor a mim. Como eu disse, ele já sabia, antes da fundação do mundo, antes de formar o céu e a terra, que teria que morrer por você e por mim. E ele ainda diz, vale a pena criar, vale a pena fazer o homem. Isto é amor, que é derramado em você e em mim. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é, olha o que diziam para ele. E talvez não nessas palavras, mas talvez você ouça. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou filho de Deus. Talvez nessa pandemia, nessas dificuldades, nas lutas que você passa, provavelmente todo mundo perdeu alguém. Talvez a família, talvez amigo, conhecido, mas viu de perto, muito de perto, o sofrimento. E velório em Covid praticamente não existe, né? Você faz um velório rapidinho, para poucas pessoas, enterra logo e não dá tempo de elaborar o luto, não dá tempo de fazer uma despedida. E quando a morte é por Covid, caixão lacrado, a família nem vê o ente querido. Pouco tempo se tem velório para pouquíssima gente e ou é enterrado rapidinho ou vai ser cremado rapidinho. E é muito difícil não poder despedir do ente querido. E às vezes alguém, espero que isso não aconteceu com você, alguém diz assim,
Onde está seu Deus? Não é um Deus de milagre? Se Deus te ama mesmo, por que você passa necessidade? Se Deus te ama, por que permitiu que o fulano falecesse? Se Deus te ama, se Ele é poderoso, por que está acontecendo isso? É consequência de pecado. É consequência, tudo é consequência de pecado, né? O mundo jaz no maligno por causa do pecado. Mas você não está desamparado. Você não está só. Ainda que você ouça, se Deus lhe quer bem, por que acontece isso? Lembra, Deus te ama ao ponto de mandar Jesus morrer por você. Você vai dizer, ai, mas ele morreu pela humanidade toda. É, e você está incluído. Imagina só se você não tivesse incluído. Inferno direto. Não tem purgatório, não. É inferno direto. Olha o horror. Isso aqui que nós estamos passando é fichinha, porque inferno direto é terror inimaginável. Porque Ele te ama. Jesus morreu por você, porque Ele te ama. Comemoraremos a Sexta-feira Santa e a Páscoa na semana que vem. Então, lembre-se disso na sexta-feira. É Sexta-feira Santa. É para você aquietar, pensar no amor de Deus, o que isso significa para você, o que é o amor de Deus na tua vida, como você está vivendo, você está agradando a Deus ou está satisfazendo o desejo da carne e servindo ao diabo? Não conscientemente, mas se você satisfaz o desejo da carne, só os desejos da carne, você está servindo ao diabo, sim. Ou você diz não aos prazeres da carne, sim a Deus e faz a vontade de Deus e alegre o coração de Deus. Vamos celebrar a Sexta-feira Santa com adoração ao Senhor, com gratidão a Jesus. Ele não precisava ir para a cruz. Ele foi porque Ele te ama e Ele me ama. Outra coisa que eu queria pontuar rapidinho, aqui, no momento em que Jesus está na cruz, quase morrendo, Ele diz o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento pior da vida de Jesus. O nosso pecado estava sobre Ele. Deus não podia olhar para Ele, não podia ter comunhão com Ele por causa do nosso pecado. Ele estava coberto com o nosso pecado, era puro pecado nosso. Então Deus não podia ter comunhão com Ele. Separou, virou as costas. E no pior momento da vida de Jesus, Ele está desamparado. Ele se sente desamparado por Deus. Ele sabia que era por causa do nosso pecado, mas Ele clama ao Pai e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E talvez nesse momento de Covid, muitas vezes você se sinta só. Não pode ter comunhão com os irmãos, não pode encontrar a família toda e talvez se sinta só. Talvez tenha alguém te acusando, dizendo assim, cadê o Deus de milagre? Ou qualquer outra coisa semelhante e você se sinta só. Porque se sente inseguro em relação ao futuro. Será que eu vou ter dinheiro para sustentar minha família? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter saúde? Meus filhos ou meus pais saem para trabalhar? Será que não vai ser contaminado? Todos esses temores acometem o nosso coração de vez em quando? E o sentimento de abandono, de desamparo pode vir. Lembra que Jesus também sentiu isso. Isso é legítimo do ser humano. E você pode, como Jesus, dizer, Deus, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não está comigo? E você vai ver que Deus vai te dar realmente a graça dele. Você vai encontrar amparo, refúgio e fortaleza em Jesus. Busca o Senhor. Não fique desesperado. Fale com Ele. Desesperado a gente fica. Fale com Ele para que Ele enche o teu coração de esperança.
celebre a sexta-feira e tenha um bom domingo. Boa Páscoa. Semana que vem também iremos celebrar a ceia do Senhor. Esteja pronto com cálice, com suco de uva, pão, reúna a família para louvar ao Senhor. Deus os abençoe e os guarde. Boa semana.